E ele vem tratando dos seus pacientes, ajudando eles a lidar com estresse e ansiedade, problemas que afetam tantas pessoas ainda hoje. Então, durante os próximos minutos, ele irá compartilhar conosco suas percepções e estratégias para enfrentar esse desafio de maneira eficaz. Tenho certeza de que será uma apresentação muito esclarecedora e útil para todos nós. Depois, comigo, nós vamos ter um depoimento do Célio, de um projeto 100% natural que o ajudou no emocional. Vocês conhecerão um projeto que há 20 anos vem levando qualidade de vida a famílias pelo mundo. Antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado, Cláudio, gostaria de lembrar vocês que no final dessa apresentação, nós vamos ter uma sessão de cerca de 10 minutos de perguntas e respostas. Então, sinta-se à vontade para escrever as suas perguntas aqui no chat, seja no Zoom ou no YouTube, conforme for surgindo as suas dúvidas. Também, o Cláudio ele fez questão de presentear uma de vocês com uma consulta online. Como vai funcionar? Você vai compartilhar tanto o link, seja pelo Zoom, pelo YouTube, ou também lá no Instagram dele, para que as pessoas também tenham a oportunidade de usufruir do que vai ser oferecido aqui do conhecimento. Então, com isso, no final da live, o Cláudio vai poder sortear, então, uma consulta com ele. Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-la. É com você. Obrigado, Kelly, pela oportunidade também. Espero que a gente consiga, né, em alguns minutos, assim, poder ajudar bastante num tema que é tão oportuno, que é a questão da saúde, né? Saúde integral. Por que que é tão importante nós falarmos sobre gerenciamento de emoções? Gerenciar emoções. Porque nunca foi tão difícil a gente conseguir ter saúde. Saúde mental, saúde física. Vocês concordam comigo? É tanta coisa, né, digamos assim, para atrapalhar a nossa saúde, né, física, emocional, comportamental, que quase que a gente nem dá mais conta de como cuidar dela. E aí, à medida que, né, as coisas ao nosso redor estão atrapalhando a nossa saúde, também assim nós temos uma enxurrada de propaganda, de tudo que é bom para ter a saúde. Então a gente, no fim, acaba até aumentando ainda o nosso estresse, porque é tanta coisa boa, é magnésio, é zinco, é isso. Quando vê, a gente está com uma farmácia em casa, hiper suplementado, e ainda assim está doente. Mas daí, o que está acontecendo? E essa é uma observação que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Eu quero explicar hoje, três empecilhos que atrapalham em muito a gente ter uma saúde integral. E também depois três estratégias para a gente poder gerenciar nossas emoções, né? Já na década de 50, né, houve ali um estudo direcionado com pessoas, né, sobre alergias e algumas doenças do trato respiratório. Então foi pego, por exemplo, assim, ó, pessoas de uma classe baixa e pessoas de classe alta. Pessoas que tinham uma alimentação muito irregular, pessoas que tinham uma ótima alimentação. Normalmente se esperava o quê? Aquelas pessoas com mais acesso à informação, boa alimentação, boa nutrição, remédios, era para ter mais saúde. Concorda comigo? Só que o resultado da pesquisa foi ao contrário, foi diferente. Se observou que as pessoas de classe baixa, que tinham menos poder aquisitivo, né, para comprarem suplementação, alimentação, eles tinham menos processos alérgicos e menos doenças do que aqueles que tinham uma condição melhor. E aí? O que estava acontecendo? Como assim? Era para ser o contrário? Então, com esse estudo, eles descobriram qual era o diferencial. Apesar da classe média alta, né, ter mais acesso a boa alimentação, a médicos e remédios, o nível de estresse
daquele grupo de pessoas era muito alto por causa do seu trabalho. Então, o trabalho deles, gerenciar as empresas, os negócios, era tão estressante que o estresse ele acabava meio que anulando toda aquela boa alimentação, aquela parte nutricional, suplementação e assim por diante, né? Então isso nos revelou o quê? Né? Isso nos trouxe um ensinamento desde aquela época, que para se ter saúde de maneira completa, não é só a questão de alimentação. Por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, assim, ó, bem suplementada, pessoa com dieta, pessoa que é atleta, é vegetariano, é vegano, enfim, e ainda assim estão doentes. Por que que eles estão doentes? Porque não existe um bom gerenciamento dos seus níveis de estresse. A sua vida está enrolada. E quando a nossa vida está enrolada, não tem alimentação, não tem academia, não tem férias na Disney que compense, né? Então, aqueles estudos, desde a década de 50, já começaram a apontar isso. Mas estudos mais recentes, agora, por exemplo, em 2009, né? Ali já deu algumas explicações mais concretas sobre o que acontece na nossa mente. O nosso cérebro, ele trabalha basicamente de duas maneiras, tá? Existem os processos objetivos e os processos subjetivos. Nos processos objetivos, todos eles são realizados dentro dos neurônios. É o que, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de perigos, fazer cálculos, vai fazer uma viagem. Então, tudo aquilo que envolve uma decisão racional ocorre descargas elétricas dentro dos neurônios. Agora, quando o assunto é subjetivo, quando são emoções, diga-se assim, medo, ansiedade, tristeza, dores, por exemplo, por luto, uma traição que a pessoa passou, um desapontamento, uma mágoa do passado, uma culpa. Então, sempre que são emoções subjetivas, isso é gerenciado fora dos neurônios, não é dentro, é fora, lá nas extremidades dele, bem na sinapse. E qual que é o outro ponto importante que esse estudo revelou? Essa química que vai sendo gerada fora do neurônio, ela é cumulativa. Ela não é algo que você passou hoje, um estresse, uma tristeza, e amanhã se diluiu. Não é. Ele vai se acumulando dia após dia, semana após semana, mês após mês. Por isso que uma pessoa, ela pode começar, por exemplo, né, com um processo de tristeza por luto, né? E daqui 1 ano, 2 anos, 7 anos, estar lá insuportável, a ponto da pessoa querer tirar a sua vida. Por quê? Porque é cumulativo. Essa parte química que é gerada fora do neurônio, que são dopaminas, cortisol, tá? Toda essa química ali, ela vai se acumulando e tomando conta dele. Quando chega um certo limite de tempo, o que que o nosso cérebro faz? Ele tem que gerar espaço, né? Ele não aguenta mais aquele peso de tristeza, de raiva, de decepção. O que que o nosso cérebro faz? Ele faz com que a parte neurológica jogue isso para fora pela corrente sanguínea. Então, toda aquela química com cortisol, com dopaminas e outras partes hormonais, aquilo é descartado no nosso sangue. Qual que é o problema? O problema é que daí toda essa carga hormonal, vamos dizer, negativa, ela atinge todas as células do nosso corpo.
Por isso que não é errado quando a gente diz assim, né? Que quando a nossa mente está doente, o corpo também está, por causa desse processo químico. E qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte: os nossos leucócitos, que são as células do sistema imunológico, eles são as células que têm o maior número de receptores de cortisol e dopamina. Ou seja, aquela enxurrada hormonal que desce para o nosso corpo, né? Cheio de coisas negativas, de medo, de tristeza, vai direto para o nosso sistema imunológico. Depois da parte neurológica, o sistema imunológico é onde tem mais receptores de dopamina, de cortisol. E aí o que que acontece com a nossa imunidade? Vai lá no dedão do pé. Quem sofre de herpes vê isso muito facilmente. É só ele passar um estresse, é só passar um estresse meio prolongado, o que que acontece? Já aparece a feridinha, não é assim? Já aparece aquela feridinha na boca, já dá herpes zoster, já dá aquela dor horrível. As pessoas até falam, é porque eu me estressei, aí baixou minha imunidade. Tá, mas como que baixa? Agora a gente sabe. Por causa desse acúmulo de cortisol e dopamina cerebral que é jogado na corrente sanguínea e aí ele acaba baixando. Nesse estudo, eles fizeram, digamos assim, nesse estudo sanguíneo, né, e químico, eles conseguiram fazer uma observação. 5 minutos de estresse intenso, ele baixa o nosso sistema imunológico por 5 horas. Já pensou? 5 minutos de estresse intenso são 5 horas que o nosso sistema imunológico praticamente para de agir. E aí, naquele período, a herpes vem à tona. Naquele período, alguém espirra lá na esquina e a gente já começa a espirrar aqui dentro da nossa casa. Já ouviu falar isso aí? A pessoa não pode espirrar lá na esquina. Isso acontece apenas neste período de descarga dessa química hormonal. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, na mesma família, tá? Algumas pegaram Covid, né? E algumas outras que cuidaram dela não pegaram. Por quê? É só coincidência, é só sorte? Não. Sistema imunológico. Numa mesma família, talvez alguém pegou catapora, mas o outro não pegou. Sorte, coincidência? Não. É o nosso sistema imunológico que ele fica como que nessa gangorra de altos e baixos, de acordo principalmente de como está a nossa mente. E aí não adianta, né? Por mais que a gente fique bem suplementado, tudo mais, isso não vai fazer diferença. Muito pouco. Só depois que houver uma limpeza, uma faxina da nossa parte intracelular. E com os tratamentos apropriados e a higiene mental também, né? E um outro fator que atrapalha a nossa imunidade é a suscetibilidade herdada. Exatamente. Em estudos científicos com ratos, ali foi comprovado que um trauma, né? Em uma geração, ela passa até 5 gerações consecutivas. Então, nesse estudo que eles fizeram com ratos, eles pegavam, por exemplo, alguns ratinhos em gaiola, eles aspiravam um perfuminho de almíscar e depois davam um choque na gaiola. E isso algumas vezes durante o dia. Botavam um cheirinho de almíscar, um choque na gaiola. Até que, quando eles só botavam o cheirinho de almíscar, aqueles ratinhos já ficavam nervosos, ansiosos, porque eles já sabiam que vinha o quê? Vinha o choque, vinha um perigo.
E aí o processo parou. Pararam de dar choque nos ratinhos, né? Quando aqueles ratos tiveram seus filhotes, eles foram separados de uma outra gaiola, né? Foram separados de uma outra gaiola, para não haver o perigo daqueles filhotes, né, pegar o comportamento de medo dos pais. Então foram criados em outra gaiola. Aqueles filhos dos ratinhos, quando sentiam o cheiro de almíscar, né, eles ficavam nervosos e agitados. E eles nunca levaram choque, mas eles ficavam nervosos e ansiosos. E aí a experiência continuou. Até a quinta geração dos ratinhos, quando era passado, borrifado o perfuminho, até a quinta geração dos tataraneto, alguns ainda se agitavam só pelo perfume, sem nunca terem tido um choque sequer na vida. O que a gente aprende disso? Né? Que às vezes a nossa saúde não está boa, não é só por falta de alimentação, de exercício físico, nutrição, assim por diante. Às vezes a gente traz fragilidades que são genéticas, tá? Muitas das nossas doenças e muito dos nossos comportamentos que a gente acha que é nosso, eu sou assim. Você não é assim. Você herdou essa característica da sua família pregressa. E isso faz com que a gente também se fragilize, né? Com mais facilidade. Alguns é pelo frio, outros é pelo calor, outros é pela falta de nutrição, e assim por diante. Por isso que alguns têm pontos fortes e pontos fracos, né? Então, esse é um outro fator que tem dificultado muito gerenciar as nossas emoções. A genética atrapalha e muito. E uma última pesquisa, então, do professor Gerald Zaltman, de Harvard, o que ele descobriu? Nesse estudo direcionado, ele descobriu que cerca de 85 a 95% das nossas decisões não são racionais e lógicas como nós achávamos. De 85 a 95% das nossas decisões, elas são tomadas no nosso cérebro inconsciente, que é onde as nossas emoções e toda essa genética, tanto a do passado quanto da nossa infância, ainda estão trabalhando lá dentro. Então, de 85 a 95% das nossas decisões são puramente emocionais. É como que aquela nossa criança lá de 5 anos, 7 anos, sabe aquela criança traumatizada? Lembra seus traumas de infância, seus medos, suas inseguranças, suas buscas, né? De, de apoio, sua busca de amor ainda está agindo em você de maneira inconsciente. E aí, quando a gente toma uma decisão na nossa vida, olha o que é o pior então. Aqueles 5 a 15% do lado racional entra em jogo. E aí ele faz a gente acreditar que a nossa decisão foi racional. Olha só, né? Ele faz com que a gente acredite que a nossa decisão é racional. Por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, ó, com compulsão alimentar, que estão morrendo por comer errado, né? Mas eles têm a razão deles. Eles acham que aquilo é racional. Se tu perguntar se eles têm motivo, eles têm. Eles acham que é racional, eles acham que tem motivo. Pessoas que têm compulsão por compras, né? Se tu perguntar, eles têm um motivo do porquê eles compram tanto. Pessoas que são, vamos dizer assim, um pouco mais preguiçosas, procrastinadoras. Se tu perguntar para eles, eles vão dizer que aquilo tem motivo. Eles acham que o motivo é racional. Não é. É puramente emocional. Então, eles têm maus hábitos de alimentação, maus hábitos de nutrição, eles não tomam água na medida correta, eles fazem más avaliações e o nosso cérebro, que ganhou esse apelido de mente, porque ele mente para nós, né? Por isso que ele ganhou esse apelido de mente. Aí o nosso cérebro mente para nós, não, você tem toda a razão, continua.
Não pode continuar. Até os ladrões, os corruptos, se tu perguntar para eles, eles têm um bom motivo para serem assim, não é? Então, o nosso cérebro, ele mente para a gente. Então, esses são alguns motivos do porquê hoje é tão difícil gerenciar as nossas emoções. Não é simplesmente bons hábitos, boa alimentação ou boa suplementação. Existem vários fatores que têm que ser trabalhados juntos para que a nossa saúde seja integrativa, né? Então, agora eu vou passar para vocês, digamos assim, três estratégias para ajudar um pouco, né? E como a gente pode estabelecer essas três estratégias sozinhos. Primeira estratégia para controlar nossas ansiedades, tristeza e depressão. Primeira estratégia: num papel, coloque todos os seus desejos, tudo que você gostaria que fosse. Coloca todos. Aí você vai botar lá. Bota tudo que tu gostaria que fosse teu mundo ideal. Tudo aquilo que te faz sofrer, coloca num papel. Depois tu escreve tudo, escreve, escreve até você não ter mais ideia. Depois que você colocou num papel como que você gostaria que a tua vida fosse, aí você começa a fazer o seguinte, você vai circular aquilo que é sonho, você vai fazer um círculo. Como assim um sonho? Por exemplo, eu gostaria que todos gostassem de mim. Isso é um sonho ou uma realidade? Isso é um sonho, né? Então, para um círculo. Não, isso é sonho, isso não é realidade. Eu gostaria que eu sempre fizesse as coisas corretas, que eu sempre fizesse as coisas certas, né? Isso é uma realidade, sempre fazer uma coisa certa, sem nunca errar? Não. Circula lá. Isso é sonho. Isso é sonho. Eu gostaria que tudo, né, tudo, digamos, na minha casa, do meu carro, sempre funcionasse. Eu fico muito bravo quando algo sai errado, quando algo não dá certo. Tá, mas espera um pouquinho. Você quer que tudo sempre dê certo? Que o teu carro nunca estrague, né? Que a fechadura nunca falhe, nunca tranque. Você quer que sempre dê certo? Isso é uma realidade ou é um sonho? É um sonho, né? Então circula lá. Você entendeu como é o exercício? Coloca todas as coisas que te estressam no papel, aí depois você vai começar a circular, né? Eu não quero magoar ninguém. Eu me preocupo muito com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer, porque eu não quero magoar ninguém. Tá, não magoar ninguém. Isso é uma realidade? Tem como? Não. Isso é um sonho. Aí você circula. No final do exercício, você vai perceber que tranquilamente, 70, 80% dos motivos que você tem estresse, ansiedade, tristeza, depressão, é mais porque você quer que teu sonho seja uma realidade do que por uma coisa real. Viver à base de sonhos é muito trabalhoso, dá muito estresse. Então, ó, primeira dica para gerenciar a ansiedade, estresse e depressão é acordar para a vida. Para de correr atrás de sonho. A vida não é feita de sonhos. Sonha quando tu tá dormindo. Acordou, para tudo. Viva a tua realidade, para de correr atrás de sonho. Você vai perceber que vai ajudar bastante. Segunda dica. Todos nós temos grandes desejos e metas, né? De saúde, financeiro, profissional, todo mundo tem. Só que, olha, só de pensar chega a dar um cansaço, né? Eu preciso perder 20 quilos. Eu quero tomar 3 litros de água por dia. Eu quero ir na academia 5 vezes por semana. Todo mundo tem vários alvos, não tem? Então, pega essa dica. Você coloca ali, né, teus alvos de curto, médio e longo prazo. Coloca num papel. Curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? Aquilo que tu deseja atingir em até 3 meses. Isso são alvos de curto prazo. Alvos de médio prazo é aquilo que você pretende atingir de 6 a 9 meses. Coloca assim uns 2, 3 só. E alvos de longo prazo, que é de 1 a 3 anos. Coloque um, no máximo 2. O 1
no máximo 2. Lembra que a vida é feita de realidades, não de sonho. Não vai botar lá 20 alvos grandiosos, né? Aí agora que você já definiu os teus alvos de curto, médio e longo prazo, você vai começar a se preocupar com o quê? Com aqueles alvos que tu vai procurar atingir daqui 1, 2 anos? Não. Agora você só vai se concentrar nas metas e alvos de curto prazo, aquilo que tu quer atingir dentro desses 3 primeiros meses. E todas as outras preocupações, quando elas vierem, você tira da mente, porque não é o tempo. Tu já estabeleceu a tua estratégia. E esses 3 primeiros meses, eu quero atingir esses 3 alvos. E ponto. E você vai correr atrás deles. E aí você fraciona teus alvos. Por exemplo, eu quero perder em 3 meses, eu quero perder 5 quilos em 3 meses, tá? Então, você não vai se concentrar em 5 quilos. Você vai se concentrar em 1 quilo. Você quer perder 1 quilo. Quantos quilos você está hoje? Ah, eu tô com 99. Tua meta é 98. Tua meta não é 90, não é 70. Tua meta é 98 e acabou. Pronto. E aí você vai lutar. Quando você atingiu teus 98 quilos, agora tua meta é 97. E pronto. É 97 a 97. Não é chegar a 90, 80. Por quê? O nosso cérebro ele desanima muito fácil. Então, se você joga para o nosso cérebro, metas de muito longo prazo, que tu vai atingir daqui 3 meses, 6 meses, é muito tempo, ele já desanima, não quer. Nosso cérebro é preguiçoso. Ele não quer esperar 3 meses, ele não quer esperar 6 meses, 1 ano, então a gente engana ele. Então você vai fazer um alvo que tu vai atingir essa semana. Aí ele vai ficar feliz. E depois, semana que vem, você faz um outro bem pequenininho. Isso vai aliviar muito o teu estresse, tua ansiedade, tá? E para depressão, tem alguma coisa para depressão? Tem também. Então, essa é a última dica, né? O segredo para a gente controlar a depressão ou a síndrome de pânico, por exemplo, é o mesmo, né? É ficar no presente. Por que ficar no presente? Porque o presente está na tua mão. Por exemplo, qual que é o teu compromisso agora, aqui e agora? Qual que é? Assistir a live. Você está triste, depressivo por estar assistindo a live? Não. Você está ansioso, nervoso, está com falta de ar porque está assistindo a live? Assistir a live está na tua mão, você pode fazer. E depois de assistir a live, o que que você vai fazer? Daí eu vou fazer uma jantinha. Você está com alguma ansiedade porque tu vai fazer uma jantinha depois? Fazer um lanchinho? Claro que não, porque tá na tua mão de fazer. Agora, quando você começa a se preocupar com coisas que não estão na tua mão, por exemplo, sobre o futuro, né? Ah, esse final de mês vai ser minhas férias. Será que vai chover? Eu vou lá para o Rio de Janeiro. Será que vai chover no Rio de Janeiro? Tem como tu saber se vai chover no Rio de Janeiro daqui 2, 3 semanas? Claro que não tem. Só que o nosso cérebro, que foi projetado para nos dar respostas, ele vai ficar girando, né? Aí você larga uma outra pergunta. Aí você diz assim, né? Bom, eu vou entrar na academia. Ótimo, né? Será que eu vou conseguir perder 4 quilos por mês? Não sei como. Como é que eu vou saber se eu vou perder 4 quilos por mês? Vou perder 2 ou 3? Tem como saber? Não tem. Mas o nosso cérebro, que foi projetado para procurar respostas, ele vai estar lá, em segundo plano, ó. Ele já tem uma pergunta sem resposta, girando. Se vai chover daqui 2 meses, daqui 2 semanas. Agora tu deu uma outra pergunta sem resposta. Será que eu vou perder 5 quilos no primeiro mês? Né? Ah, eu vou fazer um empréstimo, né? Eu preciso fazer um empréstimo para comprar um carro. Será que eles vão aprovar na primeira vez? Tem como saber isso? Então, a maior fonte de estresse e ansiedade está em tentar adivinhar o futuro. Porque não tem como adivinhar o futuro, mas a nossa mente quer saber a resposta. Esse é o problema. Então fica, ó, girando.
Quando você tiver 6, 8, 10 perguntas sem resposta, girando a tua mente, você já não dorme mais. Aí você está com insônia. Você deita e o sono não vem. Você deita e acorda às 3 da manhã, você acorda às 4 da manhã. Por quê? Né? Ah, mas eu nem estou preocupado com nada. Claro, conscientemente não. E aquelas 8, 10, 12 perguntas sobre o futuro que você lançou sem resposta? Aquilo está girando. E aí é onde você acorda de madrugada, né? Às vezes tu já acorda sobressaltado, com palpitação. Lembra o cortisol que é acumulado aqui por emoções? Ele é descarregado. E aí você já acorda no meio da madrugada, teu coração, ó, palpitando. Aí você acha que vai infartar de preocupação. Então essa é a última dica, né? Para a gente gerenciar a nossa ansiedade, né? Fique no aqui e agora. Se precisar, tu puxa a tua orelha, se toque, faça um som. Por quê? Porque quando a gente se toca, quando a gente faz um som, tudo isso está no presente. Aí é como se a gente acordasse. Sabe aquela pessoa, você já observou uma pessoa que está assim viajando longe? Aí quando, ô fulano, ô, a pessoa, ô, faça isso. Se chame pelo teu próprio nome. Dessa maneira você volta para o presente e aí você volta a focar, né? Volta a focar naquilo que está no teu controle. Então, essas são apenas algumas dicas, né, para nós gerenciarmos as nossas emoções, ansiedades, a depressão, e também expliquei um pouquinho, né, por que que é tão difícil e por que que a gente precisa de uma ajuda profissional. Mesmo sendo uma terapia natural, ainda assim você precisa de um profissional habilitado de fora da situação para te ajudar a te dar o norte. Lembra que de 85 a 95% das nossas escolhas são emocionais. Então, nós não somos os nossos melhores terapeutas. Sempre é bom ter uma segunda pessoa para nos auxiliar, né, nessa caminhada. Então, espero que tenham gostado dessas sugestões, apliquem, né? E se precisar de alguma ajuda a mais, tem meu Instagram, né? Quem não segue pode seguir ali, né? Tem no Face também, quem gosta mais do Face. Por ali a gente pode ir conversando, vocês podem ter meu WhatsApp também, né? Se precisarem tirar dúvidas, contem comigo. Obrigado por essa atenção. Obrigada, Cláudia. Eu tirei muito proveito, tenho certeza que os demais aqui também, né, tiraram bastante proveito. E é como você falou, a saúde ela é uma parte integral, né? Tem o cérebro, ele não é diferente quando ele não se separa aí do nosso corpo, né? E foi muito bom realmente ouvir tudo que você falou. Tenho certeza aí que a gente pode contribuir também com outras pessoas, compartilhando essa live, dando oportunidade para elas também desse conhecimento. E não se esqueça, no final vai ser sorteado então uma consulta online aí com o Cláudio gratuita, hein? Eu quero ganhar essa consulta, hein? Eu estou aí no meio. E agora a gente vai chamar aqui o Célio. Levanta sua mãozinha aí, Célio, que nós vamos ouvir dele como um projeto 100% natural o ajudou, né? Também em doenças emocionais. Sabemos que existe vários tipos de método, não é, que pode nos ajudar. E eu fiz questão de conversar aqui com o Célio, porque eu ouvi a história dele e eu achei incrível. Pronto, tá aí. Seja bem-vindo, Célio. Prazer, viu, tê-lo aqui. Eu quero dizer que quando eu ouvi o seu depoimento lá no grupo, eu quis te convidar para vir aqui. Te agradeço por você ter aceitado, né? Estar aqui compartilhando da sua intimidade com todos nós, que assim como as informações do Cláudio, o que você vai compartilhar conosco também pode contribuir, né, com agregar mais saúde e qualidade de vida. Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. É um prazer também poder compartilhar minha experiência com todo mundo e ajudar pessoas, né? Sempre bom. Sim. Célio, quando eu ouvia lá seu depoimento, eu queria que você contasse um pouco sobre o início da sua depressão e como ela afetou a sua vida.
Bem, Kelly, a minha depressão, ela teve um início assim meio que estranho, né? Porque eu estava no meu trabalho, realizando meu trabalho, eu era marceneiro na época, né? E de repente, uma das características que o especialista falou é que é um negócio, você não ter controle da situação. E na frente do cliente, eu desabei a chorar, porque as coisas não estavam dando certo, né? Eu estava instalando os móveis, e na frente dele comecei a chorar. E aí, a partir daquele momento, as coisas tudo começou a desandar para mim. O meu emocional, né, minha profissão foi um desafio de para frente praticar minha profissão. Então, até explica o que o Cláudio falou, né? Você, de repente, foi aguentando o estresse, e ali o corpo, ele falou, não, agora, Célio, eu vou te parar, porque o negócio está um pouco crítico, né? Até me fez lembrar a explicação dele. E eu queria que você contasse para todos nós como que mudar simplesmente uma água que você sempre tomou, só que agora você foi apresentado por uma água magnetizada, né, e estruturada. Como foi esse processo de você que sempre bebeu uma água comum passar a tomar uma água magnetizada? Conta aí pra gente. Então, Kelly, uma amiga apresentou para mim o projeto, né, da Timol, né? E enquanto eu tomava aquela água comum, essa depressão eu lutei com ela durante 9 anos, né? Então eu tinha crises em que a única coisa que eu queria era ficar fechado dentro do quarto ali, no escuro, sem ter contato com ninguém. Muitas vezes passou sim pensamentos suicidas na minha mente, né? Mas quando foi apresentado esse projeto da Timol para mim, que eu comecei a fazer o uso dele, as coisas começou a ficar melhor. Aí as coisas começou a clarear para mim. Eu comecei a ter até planejar futuro, coisa que eu não tinha algo que eu não tinha em mente de jeito nenhum, né? Porque o meu mundo estava limitado, né? A única coisa que eu via na minha frente ali era só escuridão naquele momento que eu estava vivendo. E com a ajuda dessa água magnetizada, aí as coisas começaram a clarear para mim. Hoje eu tenho até planos e objetivos futuros mais distantes aí, né? É tão Então fez total interessante. diferença na minha vida. É tão interessante o que você está falando, Célio, porque eu ouvindo o Cláudio, que é especialista, né, em doenças, né, emocionais, ele falou algo bem interessante. Às vezes a pessoa, ela vai toma decisões ali, ele falou de 85 a 95%, né, ali pelo emocional. Ou seja, você não estava conseguindo nem tomar decisões, né? A única coisa que você queria fazer era ficar paralisado. Então, você recomendaria o projeto da Timol, que é claro, não estou dizendo, gente, que ter uma água estruturada vai curar a depressão, né? Nós estamos falando aqui de um coadjuvante, de algo que vai agregar, né, na saúde emocional das pessoas, numa saúde integral, que como o Cláudio bem falou, que envolve várias situações, envolve fazer uma terapia, envolve alimentação, nutrição, e claro que a água é a parte mais importante do nosso organismo. Inclusive, ela, uma água estruturada, leve, ela é capaz de levar tudo isso para o lugar, né? Uma nutrição, suplementação, né? E tem muitas pessoas, Célia, que elas acham que elas são céticas, que elas acham, ah, eu não acredito nisso, não vou usar. Continua, né, aquelas mesmas decisões. O que que você tem para falar com essas pessoas? Olha, Kelly, o que eu sugiro para essas pessoas é que dê crédito a essa água, né? Porque realmente funciona. No meu caso, eu posso falar com toda certeza, né, do que eu vivi, e como que essa água me ajudou e está me ajudando, né? Então, assim, por mais que pareça difícil acreditar que uma água possa dar esse resultado, acreditem. Uma coisa que eu sugiro assim para as pessoas não se permita fazer a pergunta do arrependimento. Qual que é a pergunta do arrependimento? Aí, se eu tivesse acreditado? E se eu tivesse adquirido o projeto e tivesse feito uso? Será que hoje eu não estaria melhor? Então não se permita fazer essa pergunta. Dê crédito que realmente eu sou beneficiado, estou vendo pessoas sendo beneficiadas e vale muito a pena apostar na água magnetizada sim. Célio, a gente fica muito feliz de você agora, né, tá contando que está bem melhor. É claro que você, através desse projeto, te ajudou a tomar outras decisões, né, para que você olhasse para a sua doença como algo que deve ser tratado, né? A gente não está falando que a depressão deve simplesmente ser algo da mente, que é algo real. Te agradecemos muito por você ter compartilhado a sua história.
E agora eu vou mostrar para vocês que diferença teve essa água na vida do Célio e por quê. Eu vou compartilhar aqui. Obrigada, tá, Célio? Eu que agradeço, Kelly, por me dar a oportunidade de compartilhar minha experiência com as pessoas e ajudar, né, as pessoas por meio desse projeto também, nesse sentido, né? Boa noite. Até uma Boa próxima. noite. Kelly, Oi? espera aí só um pouquinho, que eu não sei porque o Célio ficou de anfitrião. Eu já pedi aqui para ele devolver você. Você não está de anfitrião. Espera aí que a gente te É. devolve aí. Como que eu consigo fazer isso aqui? Deixa-me ver aqui. Ó, vai lá no nome da Kelly, tem 3 pontinhos do lado do nome dela, e você coloca Ah, lá, anfitrião. sim. Ah, eu Deixa já eu ver consegui aqui. recuperar aqui. Conseguiu? Pronto. Aham. Perfeito. Obrigada, Pronto. viu? Pronto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Para que vocês possam continuar colocando as perguntas aí, que o Cláudio vai responder para vocês. Compartilhe a live, que ele também vai ajudar você, vai sortear uma de vocês aí para uma consulta online. O Célio, ele falou de algo bem interessante. Ele falou da mudança que ele teve aí de um hábito de uma água que ele era acostumado por uma água agora estruturada. A vida moderna, ela nos trouxe muitos benefícios. Por exemplo, nós estamos falando aqui de diversos lugares, né? Estamos conectados aqui nessa reunião através da internet. Então, é bom, né? A tecnologia veio para nos beneficiar, assim como variações aí na ciência, também na medicina. Mas nós estamos vendo aqui a cena dessa mulher que ela está fazendo a cena típica que a gente vê aí muito, né? Que é os principais causadores das enfermidades, que são alimentos ultraprocessados, né? Também aí líquidos muito açucarados, um estilo de vida, né? Que nada que ela está comendo aqui tem um nutriente celular. Mas aí você pode falar, não, Kelly, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de legumes, frutas, verduras, mas aí a gente cai nessa outra cena aqui, né? De agrotóxico, né? De um ambiente poluído, e aí a gente fica meio que sem saída. E o Cláudio bem explicou também da importância do gerenciamento do estresse e da ansiedade, coisas que a gente pode fazer um passo de cada vez, né? A gente não consegue mudar 100% da vida de um dia para o outro, mas a gente pode ter um processo ali contínuo, né, para você ter uma boa saúde. O que tem a ver? Lembra que ele falou até mesmo da descarga, né, de todo aquele cortisol para o sangue? Então, esse doutor aqui, o cientista, que ele ganhou um prêmio em 1931, o doutor Otto von Burgo, ele ganhou esse prêmio Nobel com a tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer. O que ele ganhou, o que ele provou com essa sua tese? Ele provou que o câncer ele se desenvolve por duas condições básicas. Que condições são essas? A acidez no sangue, que é a acidose, né, que a gente vê ali pelo estilo de vida daquela pessoa ali, e também pelo ambiente agrotóxico, mau gerenciamento do estresse, né? E a hipóxia, que é falta de oxigênio. Ou seja, toda vez que um corpo ele está ácido, com certeza existe ali uma falta de oxigênio. Uma coisa leva a outra. Então, o doutor Otto von Burg, ele diz que os tecidos cancerosos, eles são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Vamos guardar isso em mente e vamos linkar com aquele estilo de vida que nós vimos ali no slide anterior. Quais, então, são os efeitos dos radicais livres e em excesso no nosso organismo? A gente pode ver aqui nessa primeira figura a oxidação natural, bem gerenciada, né? Ela é importante para o nosso organismo. Já na segunda figura, a gente consegue ver aquela oxidação, ou seja, o excesso de radical livre no organismo. Lembra que o Cláudio bem explicou daquele excesso? Ele até falou algo bem interessante. Ele falou assim que o corpo ele é acumulativo, o estresse ele é acumulativo, não é? Então, a má alimentação também. Você não come errado hoje e amanhã amanhece com a saúde toda péssima, não. Ela vai acumulando ao longo do tempo. Então, esse radical livre vai fazer exatamente isso. Ele vai aguentando ali, daqui a pouco ele vai corroendo seu organismo.
E os radicais livres não fomos nós da Timol que inventamos e estamos falando para vocês. Desde 1954, ou seja, 70 anos atrás, já começaram as primeiras pesquisas. Então, é algo bem importante. Podemos ver aí, através do Kelly, rosto. Oi? Kelly, meu bem, as telas não estão passando. Vou compartilhar aqui novamente, tá? Tá bom. Agora sim, estão vendo o rosto de uma mulher? Não, não está em tela cheia. E agora? Está no PowerPoint normal. Você não colocou em modo de slide, não, né? Sim. Eu vou colocar aqui novamente, tá? Tá bom. Ainda não. E agora? Não. Clica na apresentação de slides, bem lá em cima no meio, Kelly. Sim, eu acho que é porque como eu não tô... eu deixei agora grande aqui. Deixa eu ver aqui. Apresentação de slides, bem lá no meio. Bem no meio. Vai indo, vai indo. Foi, é porque para mim está aparecendo. Não foi? Dá um ESC, sai, Kelly, e do compartilhamento de tela, vai lá no PowerPoint, e aí você clica lá no slide lá embaixo, na hora de compartilhar, você compartilha já a tela cheia. Vou ver se agora vai dar. Já foi? Agora foi. Ah, ótimo. Pronto, então nós estamos vendo aqui, né, o rosto de uma mulher representando o lado positivo e o negativo dos radicais livres. O lado positivo é a imunidade, cicatrização, coagulação, apoptose. Muito bom, né, ter aí esse radical livre controlado. Só que quando ele está em excesso, aqui na figura ao lado, mostra que existe um envelhecimento precoce, uma mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e patologia. Tudo isso está sendo visualizado no rosto, mas também vai acontecer em todos os órgãos internos. Então, é algo muito ruim para a saúde. Como então nós podemos reduzir a acidez que o Dr. Otto von Buch ganhou seu prêmio Nobel lá em 1931 e os radicais livres no nosso organismo? Nós vamos ver isso através da água, que é 70% do nosso organismo. Através da hidrólise, né, que o silocimol, que é esse aparelho bem pequenininho aqui faz, através do fluxo de magnético, nós vemos aqui uma molécula de água. Então, o que é essa hidrólise de água? Todos nós conhecemos a molécula, né, da água, que é o H2O, e quando ele passa por esse fluxo magnético do silocimol, ele vai dissociar essa molécula de água, agora em íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Mas, de fato, o que acontece, Kelly, com essa hidrólise dessa água? O que de benefício, então, vai trazer para mim? Veja bem, aqui nós estamos vendo que esse H2O dissociado vai ter essa íons de hidroxila. Quando ela capta os minerais que estão na água, que pode ser aqui, né, no caso, o cálcio, o magnésio ou qualquer outro mineral que tenha na água, ela vai formar ali novas moléculas de água, o íons de cálcio, hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Só que agora, gente, uma água extremamente leve e mineralizada. A água, assim como qualquer tipo de alimento, é o maior alimento que nós temos no corpo humano. A água ela não pode se limitar a simplesmente matar a nossa sede, um líquido sem importância. Não, ela tem muita importância. Tanto é que a gente come para quê? Não é para absorver os minerais do organismo, os nutrientes? Então, a água, ela também é para ter minerais, né? Ela é para ter esse alimento. Só que, infelizmente, a água que a gente toma, água comum,
ela se perdeu, né? Ela perdeu esses minerais. Aí a gente vê aqui que sobra esse íon de hidrogênio. Lá no nosso corpo, esse radical livre, ele não é atraído a nada. Por isso que ele vai lá na nossa membrana celular e faz aquele estrago que a gente viu ali no segundo slide. Só que, como ele é duplamente negativo, ele é atraído agora esse íons de hidrogênio que sobra dessa dissociação da água. Olha só que incrível, gente. Então, essa atração natural, né, do negativo com o positivo vai formar uma nova molécula de água. Com isso, vai neutralizar o excesso de radical livre. Então, nós vimos que o radical livre bem gerenciado é ótimo, mas o excesso dele, ele vai prejudicar ao longo do tempo. Claro que não é no dia para o outro, mas ele vai prejudicar ao longo do tempo, né? A questão é questão de tempo para que você receba ali a conta das doenças. Então, o que a hidrólise da água faz através do silocimol é algo muito importante, né? E benéfico para a nossa saúde. Com isso, com esse excesso de radical livre, né, neutralizado, você pode perguntar, Kelly, mas eu bebo água aqui na minha casa todo dia, desde quando eu nasci, e eu estou com enxaqueca, com sinusite, com diabetes, com pressão alta e assim por diante. Mas você já parou para pensar que 70% do seu organismo é composto de água? Você pode falar, Kelly, eu já sei disso, eu tenho um bom filtro aqui na minha casa. Só que, será que a água que nós bebemos é mesmo de boa qualidade? Será que é importante somente filtrar a água? Nós vamos ver isso aqui à parte. O doutor Laí Ribeiro, ele é um médico da integrativa, ou seja, ele cuida do nosso organismo como um todo, ele não separa o nosso cérebro, né, do nosso corpo, e nem como ele é cardiologista, ele também não cuida só do coração. Ele cuida como um todo. Ele sabendo da importância da água, olha só aquele que ele escreveu. Água determina doença. A água determina saúde. Então, nós podemos nos perguntar: a água que nós temos em casa está determinando doença ou está determinando saúde? E ele ainda fala mais, ó, que uma água estruturada, apropriada e adequada, ela pode restabelecer a saúde. Restabelecer a saúde. A gente até viu no caso aí do Célio, né, ele falando que depois que ele tomou água de qualidade, que ele viu benefícios, né, em um momento difícil que ele estava passando. Então, a água, conforme o doutor Laí Ribeiro, ela pode ser usada como remédio, já que nós bebemos água o tempo inteiro, né? Nenhum ser vivo, ele pode sobreviver sem água. Então, que ela seja uma água de qualidade, que possamos realmente dar valor na água que nós ingerimos. Aqui tem um desenho de uma célula. A gente não consegue ver uma célula a olho nu. Portanto, a boquinha da célula, então, aí que a gente não conseguiria ver. Mas, quando nós tomamos uma água comum, ela é assim, como a ciência chama, em cluster, ou seja, grandes aglomerados de moléculas de água em uma única molécula. E esses aglomerados de água, eles não conseguem hidratar de maneira integral, fazendo como vocês estão vendo aqui na figura, ó. Quando se toma uma quantidade de água, essa quantidade de água ela não consegue adentrar, né, nessa molécula, na boquinha na membrana celular, e assim ela não consegue hidratar de maneira adequada. Então, uma água com câncer, ela é uma água dura. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando tomaram água, sentiram um barulho estranho na barriga, né? Parece até que a água está solta ali dentro. Dá a impressão que ela não está fazendo digestão, não é? Por quê? Porque essa água, ela está em câncer e ela não foi bem absorvida, bem aproveitada pelo organismo. Mas quando a água passa aqui pelo fluxo magnético do silocimol, ela fica como nessas moléculas aqui, ó. Elas ficam soltas, dissociadas. Então, agora, elas vão conseguir, sim, adentrar de forma adequada no nosso organismo. Quando ela faz isso, ela vai hidratar de maneira integral, ela vai conseguir levar nutriente para o nosso organismo, hidrogênio e oxigênio. Se lembram
O Dr. Otto von Buch, ele falou que as duas causas primárias de câncer, tumores e assim por diante a acidez e a hipóxia. Então, a oxigenação no organismo é muito importante. E a água, ela pode estar levando esse oxigênio para dentro do corpo através de um sangue leve, né? De um sangue que vai ser realmente fluido, que vai ajudar no nosso organismo. Além aí do depoimento que nós bem vimos do Célio, vocês podem estar acessando lá o YouTube e na Timol ou escrever lá Silocimol e podem ver vários outros depoimentos, né, de pessoas que já fazem uso desse projeto e que tiveram benefício em suas vidas. Nós temos aí também no caso das pessoas que têm diabetes, que a gente sabe que a circulação realmente bem reduzida, né? Mas depois que essa pessoa tomou uma água de qualidade, a circulação dela melhorou e também a circulação. No caso da psoríase dessa pessoa lá de Portugal, ela ficou por muito tempo lutando, né, contra essa doença. E após aqui 40 dias apenas bebendo de uma água estruturada, olha só como ficou a pele dela. Eu também tenho essa doença autoimune, né? Eu descobri essa doença há mais ou menos uns 6, 7 anos. Mas posso dizer para vocês que há pelo menos 4 anos não me dá nenhuma ferida, nada, eu nem lembro que eu tenho essa doença autoimune. Sabemos que é uma doença que não tem cura, mas com certeza tem controle, né? Por vocês tomarem uma água que realmente vai limpar, desinflamar, desintoxicar o organismo de forma natural. Muitas pessoas, elas são céticas, né? E podem falar, isso é uma questão de fé. Mas muitos de nós sabemos que não nascemos com fé. Nós nutrimos a nossa fé. E será se a cebolinha também tem fé? Sabemos que não, né? Mas olha só, fizemos o teste, né, dessa hortaliça e vemos que na parte de baixo, por ela ter sido ali molhada, né, pelo mesmo período que a de cima, que foi molhada com a água normal, olha só, ela praticamente foi 3 vezes maior, né, que a primeira hortaliça ali, mostrando que é uma questão de ciência, de estudo, né? Que comprova a eficácia, né, em todo organismo vivo. Temos aqui, no caso desse cachorro que está com calcificação no olho, que é comum, né, de vermos os pets já ficando mais velhos, né, e ter essa calcificação. E após tomar a água, olha só como que está o olhinho desse pet. Então, realmente é gratificante, né, para o dono ter feito uma boa escolha, tanto para a família dele, tanto para o bichinho de estimação, que eu tenho certeza que faz parte da família dele. Então, a tecnologia do Silocimol, ela é reconhecida internacionalmente, né? Ela possui pesquisas e estudos publicados na Unesp, na APTA, no Instituto Falcon Bauer, né, que é um laboratório alemão, com sede em São Paulo, onde ele comprovou que a água ela fica mesmo extremamente leve. E também foi publicado em três artigos diferentes nos Estados Unidos, que você pode tanto estar pesquisando esses artigos lá no Google Acadêmico, né? Escreve a palavra silocimol, ou você pode pedir esses estudos para a pessoa que te convidou, que você vai ver que é uma empresa séria, que já está há 20 anos no mercado e que realmente se preocupa com a qualidade das famílias. E o silocimol, que é esse azulzinho aqui, ele tem a duração de 30 anos. Né? Ele é revestido no infravermelho longo e junto com seu companheiro Top H+, que tem pedra de dolomita, ele vai liberar aí cálcio e magnésio. Então, esses dois, né, ele vai trabalhar aí 20 litros, até 20 litros de água, para que você e a sua família, o seu pet, tenham benefícios, né, de uma água de qualidade. Então, os efeitos da água magnetizada, ela vai te ajudar aí na alcalinização do seu organismo, do seu sangue, ao contrário, né, lá da acidez, lembra que o Dr. Otto von Buch ganhou aí, então, o prêmio Nobel? Também vai ter um aumento na sua massa mineral óssea, vai ter um aumento de oxigenação sanguínea, e através dos minerais liberados aqui pela Top H+, vai ter um aumento de minerais aí na água. Importante ressaltar que o silocimol, ele não é remédio, por isso ele é isento, né? Segundo aqui o registro da Anvisa, número 1637 de 2008. Então, ele não é remédio, então ele não precisa de
nenhum registro. Qual que é o intuito, né? E qual que é a função do celocimol? Ele vai magnetizar a água e ele vai ser coadjuvante no tratamento da saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres. Kelly, travou. Do organismo. Só, Então, é fantástico, né? Sem Kelly, você. Kelly, só um momentinho só, tá? Que tá Caiu, foi, travando. Ju? Foi. Você. Travou e aí caiu. Vai lá. Pronto. Estou finalizando, tá, pessoal? Então, o combo, ele é muito fácil de você fazer o uso, né? Nós temos o combo mini que você pode levar na sua squeeze para onde você for, para academia, para viagens, né? Ou então, se você vai passar o dia todo, você quer ter uma água de qualidade. Temos também o combo, né? Tamanho família, que você vai colocar no seu filtro e todas as pessoas vão ter os benefícios. Então, é algo bem prático que você vai ter aí na sua casa e sem sair da rotina. Coloca ela no filtro e pronto. Não vai mudar o sabor, não vai mudar a rotina. Então, o que nós apresentamos aqui para você são passos, né, que você consegue dar, sem ser passos que você tem que fazer grandes sacrifícios para poder mudar. Mas são coisas dentro da sua rotina que o Cláudio ele pode aí acrescentar para todos nós na saúde mental. E a água, ela pode sim mudar, né, a saúde, restabelecer a saúde tanto sua, tanto da sua família. Então, agora eu vou passar aí para o Cláudio, nós vamos estar aqui na tela. Se vocês quiserem fazer perguntas, né? Nós vamos ter 10 minutos para ele poder responder essas perguntas, para que essa live não fique cansativa. E também ele vai sortear aí a consulta online. Então, vamos ver se tem. Josi, você que está aí, você está conseguindo ver alguma pergunta? Ou alguém já colocou aqui alguma pergunta? Não, até agora não tem nenhuma pergunta. O chat estava desativado. Então, Ah, se bom. alguém colocou alguma pergunta no chat, levanta a mãozinha, por favor, virtual. Pode ser a física também, que eu estou de olho aqui. Pronto. Então, Cláudio, ele passou muitas informações relevantes, né, pessoal? Eu gostei bastante aqui, ó, que você pode ter aí alvos, né, para um mês, 3 meses, 6 meses, né, Cláudio? Algo que a gente consegue fazer. Uhum. Gostei muito, viu? Sonho de Ah, que bom. realidade, realmente. Aham. Viver os sonhos dá muito mais estresse do que aceitar a nossa realidade. Gostei muito. Mudou minha percepção aqui, viu, do que é sonho e realidade. Muito bom. Então, pessoal, Que parece que bom, vocês estão tímidos aí, né, Cláudia? Ninguém tem pergunta, você explicou certinho, hein? que bom, que bom que deu para entender, né? Muito bom. E, Então, você quer escolher alguém para você dar a consulta? Pode ser aqui no chat, no seu Instagram, quem compartilhou. uhum. Deixa eu ver aqui. Vou ver se aqui no YouTube alguém escreveu algo. Veja lá. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá tímido, eles têm vergonha. Ah, tem alguém aqui, a Renata, ela falou assim que ela teve bons resultados com homeopatia. Não, ela perguntou, professor Cláudio, o Linquem tem bom resultado com homeopatia? Acho que é Linquem o nome. Não sei se é. Ah, eu não sei bem, LinkedIn se refere aqui. Também não sei. Ela perguntou só É, assim. é que são tantas alternativas que a gente não consegue estar atualizado com todas, né? Verdade. Aí depois ela pode estar fazendo uma pergunta mais específica. Apareceu o Pode, pode. Eduardo aqui. Kelly, peraí só um pouquinho que a Araci levantou antes. Só eu vou colocar ela antes, tá bom? Pronto, pode colocar, que eu vou olhando aqui no YouTube.
Conecta seu áudio, Araci, por favor. Clica no microfonezinho. Eu mandei uma mensagem para a senhora ligar seu áudio. Acho que ela não está ouvindo. Coloca o Eduardo para não, para Está não. ligado o áudio dela está ligado. Ah, sim. Boa noite, Araci, tudo bem? Seja Boa noite, bem-vinda. boa noite. Eu assisto já o Previat, né? Já consultei com ele, só que eu tive uns deslizes, né? Como é que se diz? Em vez eu melhorei em certos pontos e depois eu piorei, né? Então, mas eu tive a causa, eu escrevi para ele agora. Eu tive a causa, né? 2019, eu estava bem na pandemia, assim, olha, eu tinha um pique, não sentia ansiedade, não senti medo, não tive medo de vacina, não tive medo, saía sozinha e tudo. Depois eu tive um problema, né, com mortes na família, né, mortes na família, e meu marido adoeceu, teve câncer, tive que cuidar dele, e também um cachorro me atacou, quebrei o pulso em 3 lugares, né, não podia fazer, cuidar dele e cuidar do pulso, porque não podia dormir. Então, eu tive muito assim, como é que eu quero dizer? Naquela época eu não tive muita ansiedade. Eu vim ter falta de sono mesmo agora. Deixa eu ver, de 2022 para cá, eu estava dormindo bem, melhor, mas eu tomava Rivotril, meio comprimido de Rivotril, tomava cetralina, parei com a cetralina, o doutor disse assim, muito bem, parei por minha conta, me sinto bem. Então, melhorei muito da tontura dos exercícios que o Previat me deu, melhorei mesmo as tonturas, fiz exercícios, continuo fazendo. Faço hidroginástica, só que faz 2 meses que eu não faço, né? Uhum. Por quê? Porque eu pisei a perna fazendo alongamento, não foi trabalhando. Então, pisei a perna, me deu alergia tomando antibiótico, estou com alergia até agora, ó, estou com alergia, mas eu me sinto bem, olha, eu saio, escuto música, eu gosto de coisa barulhenta, eu gosto de mexer com terra, gosto de como é que dizer, eu não estou mais encausulada, assim, entendeu? Eu estou aprendendo agora, eu aprendi que a gente não deve esperar tudo das pessoas. Tive decepção, tive muito. Pessoas assim que me deixaram num estresse, assim, ó, vou dizer, me deu vontade assim, ó, me esgar o pescoço. Então, você Então, está sou aqui, Araci, para elogiar o Cláudio que te ajudou? Não é para fazer pergunta? então, eu estou me reconhecendo, então eu tenho que lutar contra aquilo ali, entendeu? E Aham. reconheço que eu não vou mudar a cabeça de ninguém, não vou fazer ninguém me querer bem. Eu faço pelos outros, mas não pode Era se já fazer. está colocando em prática algumas técnicas, né? Era assim, Sim, para conseguir romper essa dependência, então, né? eu gostaria, assim, como é que se diz? Parar de vez, assim, porque eu melhorei, bah, olha, consigo fazer, sair sozinha, fazer compra, capinar, plantar horta, fazer exercício em casa. Eu faço com o Henrique, às quarta-feira, pena que amanhã não dá, tenho reunião. Então, eu faço exercício 15 minutos com eles. Tudo isso, eu tiro um pouquinho de cada coisa. Então, com as suas dicas também, eu assisto também. Então, porque a nossa mente mente, meu Deus do céu, é incrível. Como se a gente começar a analisar, meu Deus, tu fica pirada. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, e agora? Conversei com duas em São Paulo hoje. Eu mandei a live do senhor para elas Obrigado, assistir. que bom. Né? Duas em São Paulo e duas, uma colega minha que mora aqui, para Jaque, que ela não estava assistindo. Obrigada, viu, Horácio? Quem sabe você não vai ser sorteada aí pela consulta, né? E continua. Como é que se diz? A tontura que eu tinha, que eu desmaiava, não desmaio Deixa eu te mais. falar Agora, uma coisa, olha, como nós temos muitas pessoas, faz a pergunta para ele, para a gente ser objetiva. É lindo você falar, só que tem, senão ela vai ficar muito longa e as pessoas ficam cansadas. Faz a pergunta para ele para a gente passar para o outro, tá bom? Mas parabéns, fico feliz de verdade pela sua melhora e realmente só que eu eu tenho certeza que o Cláudio te queria fazer ajudou para ele, bastante. eu gostaria, assim, de parar totalmente com esses remédios para dormir, porque, ai, é horrível. Eu tinha um sono, assim, olha, deitar 8 horas e levantar 6. Como eu levanto 6, né? Eu tô no pique já, ó. 6 horas eu tô em 12 mil.
2.000 volts, Sim. né? Então, tenho muito pique. A minha casa não é grande, meu pátio não é pequeno, né? A Jaxé trabalhar, tu conhece, né, Privete? Conhece, que a Lourdinha também Então, você conhece quer a melhorar o Silvana. seu sono, era, Cê? É melhorar o meu Tem sono. alguma Então, dica E, aí, Cláudio, para eu ela? tomo chá, tomo água, tomo suco como Mas fruta você bastante. viu, né, que a água faz muita diferença, a água que você toma. Você está tomando água filtrada? Eu não sei, eu tomei é, toda a vida de poço, Olha, não outra sei. cética aí. A gente até falou dos céticos hoje, né? Você viu que a Cebolinha também não uhum, acreditava, não. Você viu a diferença? Mas é. então eu O melhorei muito. sono, o Melhorei muito. o bom dormir, ele é o resultado final, né? É o resultado final da resolução de alguns problemas, né? Então, o sono geralmente das terapias é quase que uma das últimas que ele melhora, vamos dizer, sozinho, sem a ajuda de uma suplementação. Então, por exemplo, a homeopatia especificamente para a insônia, não tem. Primeiro tem que resolver as causas da insônia. Mas na parte da suplementação, o que que eu uso e funciona muito bem e até ajuda a regular o ânimo no outro dia? É triptofano, 300 miligramas de triptofano com 500 miligramas de rhodiola, né? Você toma uma cápsula lá pelas 9 da noite. Em mais ou menos 30 dias, ele já vai ajudar nessa equalização hormonal, melhora a energia no dia seguinte, não vai acordar cansada, o humor no outro dia está bem mais estável e aí o sono ele vai começar a entrar naquela parte profunda. Então anota lá, triptofano 300 miligramas e rhodiola 500 miligramas, tá? Ótima dica. Faça isso aqui Melhora por um até o mês, você humor, vai né? ver que vai estar dormindo igual um bebezinho. Muito bom. E aí pode também continuar aí com a consulta, né? Para que você auxilie aí Ah, no sim, restante. trabalhar as causas, né? Isso aí. Obrigada, Araci. Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite. Pode Liga clicar seu aí. áudio. Chegou a mensagem para você aí, Eduardo. Liga o áudio. Isso. Pronto. Boa noite, aqui é o Eduardo Eliane, somos pioneiro em São Gabriel. E aqui no interior a vida é mais tranquila um pouco. E a perguntar para o Cláudio, a minha filha agora está trabalhando com floral. Eu me tratei Uhum. 20 anos com o Cláudio aí nas homeopatia. Ano passado fiz o exame da colono, tô zerado, tô bem de saúde. Mas Ó, ótimo. Parabéns, muito bom. não preciso mais tomar aquele coquetel de remédio, só tomo a cetralina, que eu não consegui parar, e de vez em Sim. quando fica preta. Aí, de uns tempos pra cá, depois que a Eliane teve Covid 3 vezes, que aqui foi forte, né? Ela ficou com Uhum. as crises de ansiedade e nem os floral de Edwane não resolve para ela, né? Sim. Sim. Atrapalha um pouco o nosso pioneiro, às vezes, né? Mas vamos É, levando. Aí o médico só dá clonazepam, um pro coração, esse talopram, e aí diz que sim. tudo vai passar, só que já passa de ano e não passou nada. Verdade, verdade. É que assim, ó, por exemplo, por que que eu prefiro a homeopatia, por exemplo, do floral? Os florais, ele também é uma terapia energética. Mas qual que é a diferença? A doença, ela tem uma, vamos dizer, uma altura. Tanto que algumas doenças, alguns estresse, ansiedade, depressão, a pessoa só com motivação resolve sozinha. Tem outras que já precisam de uma ajuda, tem outras que precisam de muita ajuda. Por quê? Porque a doença do sistema emocional, ela tem alturas. O floral, ele tem uma dinamização, que é uma altura ou uma força. E às vezes essa altura do floral não alcança a altura da doença, a força da doença. Então, na homeopatia, por exemplo, eu vou usar uma dinamização 3CH, que é o mesmo do floral. Se não resolveu, eu posso elevar a força, a altura da minha homeopatia da 3 para 6, para 12, para 30, para 200, para 1000, aonde for necessário, né? Até que eu atinja a altura da resistência
daquela doença do emocional, entende? Então, por isso que às vezes o floral não dá conta, porque o floral ele tem uma altura fixa. E já a homeopatia, dependendo da resistência da doença, eu vou aumentando a força dela, né? Então, essa questão de ansiedade, depressão, não é só acertar o remédio, tem que acertar a força ou a altura da dinamização necessária para que ela cubra os sintomas. Certo, certo, tá certo. Já. Depois Agradeço, nós viu? falamos. No chat você falamos daí. E depois entra em contato lá que a gente passa de uma maneira mais detalhada lá para Tá certo. vocês. Isso aí. Valeu. Obrigada, Eduardo. Sejam bem-vindos, viu? E espero que vocês tenham tirado o benefício. Então, a gente não vai chamar mais ninguém, porque senão vai ficar muito longo. E tinha que ter acabado já há 7 minutos. E vocês podem colocar as perguntas no chat, eu passo para o Cláudio e ele pode responder para vocês. Então, você pode sortear a consulta, está esperada. Quem vai ser o ganhador? Que a Kelly, gente não vamos vai. fazer assim? Vamos fazer assim. Eu vou pedir a tua ajuda então. Quem quiser, né? Levanta a mão, né? Levanta a mão. Eu acredito que a Kelly não conhece muitos que estão aqui, né, Kelly? Não 100%, mas eu posso. O que que Então, você. ó, quem quiser a consulta, levanta a mão e aí a gente dá, por exemplo, assim, para você escolher alguém dos que estão com a mão levantada. Eita, que decisão! Vai ficar para ti. Escolha alguém aí. Ó, Ó, pior que eu levanta a conheço, mão, ó. bota a mãozinha e Pior que aí eu a Kelly conheço. Ó, vai eu conheço. escolher. Tá que é minha amiga, 30 anos que é minha amiga. E se eu não der para ela, ela vai ficar chateada. Tem meu amigo Osto, como é que eu faço? Faz o seguinte, meu, é melhor você escolher, porque se eu for escolher, vão brigar comigo depois. É? Ah, É, então tá bom. A Então, sugestão é ele fazer a escolha de quem ele não conhece, porque senão dá briga depois. isso. dá briga, dá briga. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que tá com a mão aqui mais alta. Vamos ver. Eu vou dar aqui então a consulta de presente para Maria Coelho de Matos. Ela tá me olhando lá, no fundo dos meus olhos. Pronto, Maria. Pronto, então entre em A contato. consulta é para você. Aí depois, ó, anota meu número. Eu vou deixar meu WhatsApp. Eu posso falar o número do meu WhatsApp, Kelly? Pode sim, pode. Anota, Maria, por favor. O número, ó, é 48. Até depois, se alguém também quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, não tem problema. Tá? Anotem lá então. Peraí que a Maria tá pegando. Pega a caneta, Maria. Vou colocar aqui no chat, vai falando. Escreve lá então. Ó, 48. O chat está desativado, Kelly. Ah, Ó, escreve aí, 48. Josi, por favor. Ó, 99832 1092. 48, tá? 99832